Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Hernani Magalhães, ele é presidente do Sindicato do Comerciário, e a gente vai falar sobre a convenção coletiva da categoria para esse ano de 2023/2024. Hernani, seja Perfeito. muito bem-vindo, imenso prazer falar mais uma vez com você. Muito obrigado, igualmente, cara. Hernani, quando a gente pensa em convenção coletiva, muita gente acha que a gente só está falando de salário, mas não é só disso. Eu queria que a gente fosse, ao longo desse programa, discutindo um pouco disso. Mas só para a gente começar, assim, o que é o sindicato, há quanto tempo ele existe, e quais são os trabalhadores que fazem parte desse sindicato de comerciário, que é tanta gente, que é talvez que abarque a maior parte da população de Petrópolis. O nosso sindicato foi fundado em 17 de setembro de 1931. Vamos completar 92 anos, vamos completar agora 93, né? E o sindicato tem uma história bem antiga pela luta pelo direito do trabalhador do comércio. E tem uma base pelo último CAGED, a gente ficou até meio mais alegre, porque a gente pensava que tinha no comércio de Petrópolis uma faixa de 10,5, 11 mil comerciários, e eles dizem pelo CAGED que a gente tem uma faixa de quase 14 mil trabalhadores. Isso é muito importante, que cresceu um pouquinho, tem aberto algumas vagas no comércio, entendeu? Então, com a abertura desse novo Shopping Petrópolis e outras empresas que têm vindo para Petrópolis, tem melhorado um pouco para a classe trabalhadora. Perfeito. Quando a gente pensa em comércio, em comerciário, a gente está falando de todo trabalhador que atende em lojas, supermercados, farmácias. O que mais que é comerciário? Supermercado, mercadinho, loja de material de construção, eletrodoméstico, em via geral, né? As lojas de biscoito, porque às vezes a pessoa pensa que a loja de biscoito é um mercadinho, mas é comércio. Ela não é um mercadinho, é a loja que vende biscoito. É, Hoje tem bastante, né? Lojas Uhum. que começaram como loja de biscoito, como grandes empresas de Petrópolis, hoje são com um mercadinho. Então, todo esse segmento, material de peça de carro, tudo faz parte do comércio de petróleo. Maravilha. Agora, vamos começar a falar dessa questão da convenção coletiva. Para quem não sabe o que é, explica para quem está assistindo a gente o que é esse período em que o Sindicato dos Trabalhadores está lá discutindo com o patronal. A convenção coletiva nossa, ela vigora a partir de 1º de março, cara. Mas a discussão começa já em janeiro, para a gente saber a gente faz as nossas assembleias para saber a reivindicação do trabalhador, o quanto a gente quer, o quanto vai ser pedido, o que o NPC está dando, porque a gente se baseia pelo NPC, e mais é sempre algum ganho real, que infelizmente não tem acontecido nos últimos anos, por causa de catástrofe, por causa de pandemia. No ano passado, mesmo, você lembra, a gente teve que atrasar até num comum acordo com o patronal, porque precisava, por causa do desastre ambiental que houve em Petrópolis, o aumento de salário que saía em março, por causa dos problemas que tiveram e muitas percas, a gente Muita fez um chuva. acordo, foi 2 desastres, um atrás do outro. Nós Sim. conseguimos esse aumento que talvez conscientemente, no entendimento patronal, não era nem para ser dado, a gente conseguiu que saísse em agosto, o aumento saiu a partir de julho para receber em agosto. Então, foi um aumento que a gente conseguiu, que provavelmente seria muito difícil se não houvesse um bom entendimento entre empregado e patrão. A Isso em questão dois mil do e vinte e sindicato. dois, né? Que foi o ano das grandes Exatamente, tragédias. Talvez, quer dizer, exatamente. a maior tragédia socioambiental de Petrópolis, com chuvas, desmoronamentos, Exato. morte e quase que a devastação do centro histórico de Petrópolis no que diz respeito à inundação Exatamente. propriamente dita.
Esse ano não foi muito diferente. Graças a Deus não tivemos os acidentes ambientais, mas o comércio não teve aquela impulso que estava se esperando, entendeu? Então a gente conseguiu até o INPC, então conseguimos o ganho real. Nosso piso era 1.600, foi para R$ 1.700. O piso, quem ganha até 4 salários mínimos, o aumento foi 4,71, e quem ganha acima de 4 salários mínimos, acima de 4 pisos, que é 1.700, que daria 6.800, vai ganhar 5,14, que daria, já estão recebendo 5,14 do INPC. Quer dizer, a pessoa normalmente que ganha esse salário acima de 6.800 são muito poucos, a gente sabe disso. Uhum. Mas, conscientemente, a gente teve que discutir isso aí, porque os patrões acham que quem ganha acima de 6.800 precisa de aumento. Se pensarmos dessa maneira, daqui a 3, 4 anos ele está ganhando um piso salarial. Então, qual a vantagem dele ter um piso maior, ser chefe, ter responsabilidade maior, se ele não tem aumento de salário, o salário dele vai sendo defasado na. Então, a gente ainda conseguiu 90% do INPC, porque no entendimento deles, esse pessoal já tem um salário bastante alto e tal, com as dificuldades que vem tendo o comércio, poderiam até abrir mão da. Não, podemos fazer isso. Nós temos que discutir um aumento, nem que seja um pouco menor, mas tem que ter aumento. De uma Então, o aumento certa forma, está abrindo mão da reposição, né? Porque abrir. mesmo muito na luta, porque eu tenho certeza que vocês, enquanto sindicato, lutaram por trabalhadores que em cargos de chefia dentro do comércio têm um salário maior, maior, mas tá? não conseguiu nem suprir a inflação, o Nem a índice, né? Quer dizer é, assim, não seria pago nem o INPC para esse pessoal. Aí a gente, com muita conversa, bom entendimento, tivemos umas 3 ou 4 reuniões sobre isso, então conseguimos pelo menos 90% do INPC para quem ganha acima de 4 pisos salarial, que no caso hoje é 6.800. Não foi melhor, mas poderia ter sido até pior, entendeu? A gente discutiu bastante, chegamos a um acordo de que esse pessoal precisaria ter uma reposição, mesmo que fosse mínima, e tiveram. Então, a gente teve esse aumento de 5,71 para o piso, que até o importante dizer, Carla, é um dos maiores pisos do estado do Rio. O comerciário, ele às vezes reclama que foi pouco e tal, mas tem cidade do estado do Rio aí que o piso é 1.400, 1.390. E nós já estamos ali com esse piso. casadinho com o salário mínimo. Está casadinho com o salário mínimo. Não chega nem ao piso estadual, que ainda não foi decidido, tem 2 anos que não se é discutido um piso estadual, mas se fosse discutido hoje, seriam uns 1.450, 1.500. E tem cidades aqui de perto, próximo a gente, que o piso é 1.390, 1.420. Nós temos um acordo de trabalho nos feriados, menos dia 1º de maio, que é essa semana, dia do comercial, dia do Natal e Ano Novo, que o pessoal que trabalha no supermercado ganha 160% de hora extra nesse dia trabalhado, recebe no final do mês. Quer dizer, é um ganho muito grande para quem trabalha, principalmente no supermercado. Quem não trabalha no supermercado, nós temos o acordo de que, se ele trabalhar no feriado, ele tem o salário de um dia e mais uma folga, para suprir o trabalho do feriado, ou 2 dias de folga, ou 2 dias pago em dobro, que seria 113, R$ 114 para trabalhar no feriado, mais R$ 15 de lanche e o vale transporte. Quer dizer, a gente conseguiu manter isso tudo aí, com todas as diversidades, dificuldades, e eu sempre digo, o relacionamento entre a direção do Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal tem sido bom por isso, porque a gente, mesmo na dificuldade, tem conseguido, pelo menos, segurar o INPC. Perfeito. Acho que quando você fala que o relacionamento do sindicato está sendo, do trabalhador está sendo bom com o sindicato patronal, muita gente pode pensar assim: ah, lá, ó, relacionamento bom, mas quero ver a luta. Só que a luta também precisa de conciliação,
porque se não for resolvido, e talvez a maior parte do nosso telespectador ainda não saiba disso, mas se não for resolvido em conciliação, ou seja, se não houver um acordo real entre as duas partes, a discussão do que a gente chama de convenção coletiva vai para a justiça, não é isso? Isso aí é que é o problema. Aí dura 2, 3 anos, e dependendo do juiz, dependendo do entendimento do judiciário, a gente pode receber daqui a 2, 3 anos esse mesmo salário que estava recebendo, e não receber reposição nenhuma. Então, é preferível você fazer um bom acordo do que um péssimo negócio. Isso é um ditado antigo, é preferível um bom acordo que uma péssima briga, né? Então, a gente tem havido reconhecimento patronal que a gente tem um entendimento de inversão de semana inglesa na segunda-feira, trabalho de feriado, a gente não tem se oposto a nada, sendo que o comerciário tem que ter alguma vantagem para isso, porque existe algumas cidades do interior que trabalham-se no feriado e ganham uma folga. Quer dizer, não tem vantagem. Não tem vantagem. Aqui, se trabalhar no feriado, é 2 folgas, ou um dia de folga, mais um dia a receber, ou 2 folgas, quer dizer, tem essa vantagem. E no mercado, com a vantagem, quando começou a negociação, que foi os primeiros anos, a coisa de 7, 8 anos atrás, para trabalhar no feriado, infelizmente, cara, era uma luta. Não é demagogia minha dizer hoje que às vezes a gente recebe reclamação de funcionário de supermercado que não foi escalado para trabalhar, porque dependendo do que ele ganha, vale a pena trabalhar o feriado, entendeu? Não esses feriados que eu falei, de trabalhador, dia comercial, Natal e Ano Novo, esses a gente não tem acordo. Houve até um pedido do patronal na parte do supermercado, se reuniram lá com o presidente do sindicato patronal e pediram que a gente botasse em votação. A gente se segurou o máximo para nem trazer essa votação, que a gente sabia que é o que ia acontecer. E fizemos uma assembleia com muita discussão com o trabalhador, que reclamou que a gente não deveria botar isso em discussão, mas quando há um pedido do patronal para se discutir um feriado, mesmo que não seja um feriado desses comuns, eu falei, é um feriado especial, vai ser muito difícil. Não, bota em votação, porque eles acham que fechar no Dia do Trabalhador um prejuízo muito grande. Tudo bem, vamos convocar a categoria, e a categoria que vai decidir como decidiu. Foi 658 votos. Foi 658 trabalhador que veio aqui no sindicato, saiu do seu trabalho para vir aqui votar. Quer dizer, tivemos 13 a favor, um contra e 154 votaram contra o trabalho no feriado de 1º de março. Então, ficou mais do que provado que eles trabalham os feriados, já abrem mão dos outros feriados, mas no dia do trabalhador, no dia do comerciário, eles não querem trabalhar. Porque quando é para trabalhar nos feriados que a gente já trabalha, a Assembleia era de 100, 70, 80, 100 trabalhadores que vinham a votar. Quando é para não trabalhar, eles vêm em massa mesmo, e eu acho justo. E a gente fez o que devia ter sido feito, chamar a categoria, porque quem decide é a categoria. A gente sabe que há sindicatos aí do Estado do Rio que negociam direto com a empresa para trabalhar em certos feriados. Nós não fazemos esse tipo de acordo com a empresa, nós fazemos a nossa assembleia e quem decide é o trabalhador, não é o sindicato, os dois sindicatos que decidem. A proposição é de que o trabalhador tem que ter o direito de decidir se ele quer ou não. Se fosse diferente, segunda-feira trabalharíamos, mas foi acachapante a decisão de 654 votar contra, dos que vieram, 13 a favor. Você vê que ainda tem pessoas que interessam trabalhar, mas é muito grande os que não se interessam. Então, fizemos essa assembleia o mês passado e foi o que aconteceu. Eu falei, infelizmente, não tem condição.
Eu acho muito interessante quando eu estou conversando com um dirigente sindical, com um presidente de sindicato aqui no programa Trabalhador em Foco, e a gente fala questões como essa que a gente está falando do trabalho em datas pontuais, como o Dia do Trabalhador, o 1º de Maio, como o Dia do Comerciário, que normalmente é lá em outubro, não é isso? Exatamente. Isso é terceira semana de outubro? Terceira semana, terceira segunda-feira de outubro. Ó, que é a pessoa que sabe o dia da categoria, hein? E aí, essa grande questão é discutida periodicamente, eu acho importante a gente levar para quem está assistindo a gente, que é o trabalhador que decide por Exatamente. meio do sindicato, né? Então, assim, a decisão é do trabalhador num sistema democrático de direito. Então, existe uma convocação de assembleia por jornal, mídias sociais, WhatsApp, a gente avisa para todos os trabalhadores que são associados. E aí, a assembleia, isso é muito interessante lembrar, queria que você ressaltasse também. Durante as assembleias, os trabalhadores não associados ao sindicato também podem participar, não é isso? Podem, todos, sem exceção. Trabalha no comércio, o voto dele é igual. A não ser que for uma eleição para diretoria, aí sim, ele tem que ser sindicalizado e tal. Mas para trabalhar no feriado, nesses dias especiais, associado ou não, pode votar. Então, a gente convocou pelo WhatsApp, pelo Instagram, que o sindicato tem, Facebook, entendeu? Botamos no jornal, avisamos a categoria, pedimos ao supermercado para avisar os trabalhadores, olha, vai ter assembleia dia tal para trabalhar feriado. E a gente sabe que só na área do supermercado tem mais que o triplo do que vieram votar. Mas a gente sabe que esse triplo, 99% votaria contra. Foi o que eu disse lá na Assembleia com o patronal. A gente vai fazer a Assembleia porque é um pedido e a gente não pode recusar. Porque senão vai dizer o seguinte, amanhã, esses 13 que votaram a favor vai dizer, não está funcionando porque o sindicato não quis fazer nem a Assembleia. Você está entendendo a minha posição? Perfeito. Então, mesmo que você desagrade a 654 a vir aqui para votar contra, a gente tem que fazer e tem que ser a vontade do trabalhador, não é a nossa vontade. Foi Perfeito. feito aqui em escrutínio secreto, foi feito numa mesa aqui do lado da contagem por 2 comerciários de supermercado, 2 comerciários, um do Extra e um do Armazém do Dom, que contaram os votos, acabou de contar os votos. Tinha uma plateia pelo menos de umas 20 pessoas aguardando para ver a legitimidade que eu pedi, se vocês quiserem ficar. Fique, que quem tem que contar o voto são vocês, não é a diretoria que vota. Amanhã não dizer, contaram da maneira deles. Não, quem contou foi o comerciário que trabalha em supermercado. Legal. E aconteceu o que deu. Eu acho muito interessante falar, Renan, porque a transparência sindical é uma coisa muito importante, porque o trabalhador jovem, principalmente, ele ainda não, ele Não, perdeu a percepção, ele não aprendeu o poder do não. sindicato. E eu, além do Trabalhador em Foco, que eu faço parte, que eu tenho muito orgulho desse programa que a gente produz, que eu estou aqui à frente há quase 10 anos, agora em outubro completo 10 anos aqui no Trabalhador, e é uma das coisas que eu amo fazer profissionalmente esse programa. Então, além do Trabalhador em Foco, eu cuido lá da assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários. E no último ano a gente teve a eleição da nova diretoria, e como uma das coisas que eu reclamei e buzinei muito na cabeça do antigo presidente, que era o Edson, falei, vamos fazer a contagem dos votos aberta, que vocês já fazem, mas vamos fazer transmitida online. E a gente fez a transmissão da contagem dos votos, transmitida online, com duração de quase 2 horas ali, online, e está nas mídias sociais do Sindicato dos Rodoviários até agora. E é muito legal, porque se alguém tiver alguma dúvida, assiste lá o vídeo de quase 2 horas que você vai ver cada Claro, segundo do que aconteceu. Isso é legal para a gente perfeitamente. mostrar a transparência
desse Exatamente. trabalho que é feito por pessoas, trabalhadores daquela categoria, que querem o bem, mas que querem o bem do trabalhador, mas que, acima de tudo, respeitam esse imenso direito de voto do trabalhador da categoria. Exatamente. E acho isso muito legal para se fazer, para se pensar, para vocês aí do sindicato também pensarem das transmissões online, para a gente aumentar isso, para que aquele trabalhador que não pôde ir possa assistir por uma plataforma qualquer. Isso é muito legal para a gente fazer com que, principalmente o jovem, perceba o trabalho que o sindicato faz. A gente está chegando no final do programa, e aí, assim, se a gente pudesse resumir esse nosso bate-papo, na sua avaliação, que faz parte do sindicato desde que se tornou comerciário, né? A vida inteira entendeu o Mais valor de do 50 sindicato, anos. a vida Como inteira. associado e depois como diretor. Exatamente, mais de 50 anos, olha só, eu que faço 40 agora, que estou achando muito complexo, você já está há mais de 50 só no Vou sindicato. fazer 69 anos em outubro, com 20, quase 40 anos. Com 21 anos, mais ou menos, eu já era casado e tinha filho, eu me associei ao Sindicato de Empregado do Comércio por causa de médicos e dentistas. Meu filho, hoje com 40 e poucos anos, tem foto no sindicato. Que Bebezinho, delícia! se tratando com a pediatra, que hoje já não está mais conosco, partiu, Deus a tenha, mas a doutora Nilza, se tratando com ela. Então, Pelo foi feita uma sindicato. foto dentro do sindicato, a foto feita. Que Então, a maravilha, gente se Hernani. orgulha muito de estar esse tempo todo no sindicato. Quero dizer aos comerciários que estão iniciando agora, cara, o sindicato está à disposição deles, porque eles têm muitas dúvidas, principalmente, às vezes, quando entra para o comércio, eles querem logo dar baixa no sindicato, que é R$ 59 que eu vou pagar, eu não preciso de médico e de dentista, eu estou bem de saúde. O sindicato, como eu já falei em outros, não é médico e dentista, o sindicato faz um trabalho social muito importante nessa área, até já falei, inclusive, já falei com o prefeito, com alguns vereadores, nós fazemos um trabalho, nós tiramos muitas pessoas Da das fila filas do do SUS. INSS, das UPAs, quando não é coisa de emergência, e tratamos aqui uma média de 1.800 a 2.000 trabalhadores por mês. O que Meu, acontece? O comerciário que está entrando para o sindicato, para o comércio, ele vem logo, pergunta à empresa, como é que eu faço para dar baixa? Ah, vai lá e dá baixa. Não procura se informar. Então, o sindicato tem assessoria jurídica, tem as informações que o telefone daqui não para o dia inteiro dando informação sobre direito do trabalhador, sobre férias, 13º, feriado que trabalhou, quanto eu vou ganhar para trabalhar no feriado. Então, a gente está à disposição do trabalhador para dar essa informação, associado ou não. E esses novatos, por exemplo, eles às vezes vêm da baixa, a gente tenta conversar com eles, e às vezes alguns aceitam, outros não. Poxa, você tem direito, além disso tudo, a médico, dentista, sede de campestre, sede de praia, Paraty, que a gente tem convênio com a federação. Então, tudo isso o trabalhador tem direito sendo associado. Não sendo associado, ele tem as informações que ele precisa, como eu acabei de dizer, e não tem o direito ao médico, ao dentista, a outras coisas, mas tem todo o respaldo do sindicato para dar a informação que ele precisar. maravilha. Hernani, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você. Que jovens consigam entender o peso da força sindical, que ao longo dos últimos tempos transformou, e agora eu acho que a gente está num novo momento de política nacional, que é a hora da gente estar junto para conseguir mais, né? Só junto que a gente consegue. Obrigada de verdade, foi um imenso prazer falar com você mais uma vez. Obrigado a você também pela oportunidade, um abraço a toda a classe comerciária e principalmente para você. Obrigada. Um beijo grande. Tudo de bom. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Tchau, tchau.